Queridos, ao estar estudando essa palavra, me veio ontem, eu já estava preparando essa palavra já desde que o pastor me chamou, me convidou, me veio ontem uma inspiração de fazer uma comparação com os dias que nós temos vivido hoje. Nós estamos em época de Olimpíada que era para ter acontecido em 2020. Há um ano atrás era para esse evento ter acontecido. Não aconteceu em virtude da pandemia, em virtude de quarentena, enfim, as autoridades, se viram obrigadas a fazer isso. E, enfim, nós estamos vivendo a Olimpíada hoje. Olimpíadas têm atletas, competidores, não é? O que vocês acharam? Bonito, né? Olimpíadas. Alguém sabe quem são os medalhistas? Vocês sabem quem são os medalhistas brasileiros? Com as suas medalhas, com os seus troféus, né? Medalhas em forma de troféus. Eu vou citar alguns aqui, que eu coletei os nomes. Luísa Stefani e Laura Pigossi, conquistaram a medalha de bronze para o Brasil no tênis, neste sábado, 31 de julho. Rebeca Andrade, medalhista de prata na ginástica artística, e de ontem para hoje, medalha de ouro. Se eu não tivesse visto a televisão hoje de manhã, eu não teria essa informação. E o surfista Ítalo Ferreira alcançou medalha de ouro. Na modalidade dele, surf. Também temos o Kelvin e a Raíssa Leal. Quem não ouviu falar da Raíssa Leal? A fadinha do skate. Alcançaram medalha de prata na modalidade do skate, né? Skate de rua. Fernando Scheffer, ele celebra medalha de bronze nos 200 metros do nado livre, natação. Maíra Aguiar é uma judoca que conquistou medalha de bronze no judô feminino. Um detalhe importante é que a Maíra já é a terceira medalha dela. A terceira medalha dela. Em outros anos anteriores, 2016, 2012, ela conquistou medalhas também. Então é um atleta que ela já vem de longa data, se esforçando, se dedicando. Maíra Aguiar, a última aqui. Júlio, então, você está em cima para falar de Olimpíada? Também. Antes da gente começar, eu gostaria de partir para a leitura da palavra de Deus. Eu queria, na verdade ainda quero, ler a palavra do Senhor e alertar os irmãos para algo que talvez eu me incluo nesse hall de pessoas, nós não nos percebemos com relação a esse fato. A leitura da palavra de Deus. Não precisa levantar a mão. Eu estou levantando a minha porque eu tenho. Quem tem um smartphone com a Bíblia instalada no smartphone? Eu tenho. Quantos usam esse smartphone para ler a palavra do Senhor? Pelo menos uma vez, 2 vezes, 3 vezes por dia. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes na semana. Ou pelo menos aqui no domingo, enquanto o pastor está pregando. Né? Praticamente todos nós hoje temos um smartphone com a Bíblia instalada. Então, seja o seu smartphone, ou seja essa palavra, seja esse livro
que contém a palavra do Senhor, as escrituras sagradas, porque o livro não tem nada de sagrado. O que tem de sagrado é a palavra. Então, quando eu digo assim, irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Às vezes, muitos olham para cá. Por quê? Porque aqui no telão tem uma comodidade agora, como nós temos o nosso smartphone, não temos? Nós temos no nosso smartphone a palavra do Senhor. Queridos, acontece muitas vezes o pastor acabou de ler a palavra aqui, no devocional, aí eu estou com a minha Bíblia aberta, lendo, acompanhando a palavra de Deus aqui, ó. Ele leu Mateus 25, não foi? Aí eu estou com a palavra ali aberta, a Bíblia. Aí vem o pregador aqui e vamos ler a palavra do Senhor, ou então ele menciona um versículo, um capítulo da Bíblia. E ao invés de eu pegar a minha Bíblia ali e fazer o exercício da leitura da palavra de Deus, sabe o que eu faço? Eu olho para cá. Eu olho para cá. É mais cômodo. A tecnologia nos acomoda. Mas, Júlio, não é bom? É bom. O que acontece é que a gente vai perdendo ao longo do tempo a capacidade de ler a palavra do Senhor. Gente, Naum, pastor, Naum está onde mesmo na Bíblia? Você não se localiza mais na Bíblia. A Bíblia do smartphone é eletrônica, né? Você só digita lá, NA, ela já vai, Naum. Opa, você clica, o capítulo já abre. Você perde a capacidade de localizar a palavra dentro do livro. O livro não é sagrado. Isso aqui é um amontoado de papel. Mas a palavra que está aqui é vida. Então eu só quero fazer esse alerta para os irmãos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Pega que seja a Bíblia de papel, pega que seja o seu smartphone e lê. Ô Júlio, hoje eu não trouxe, hoje eu esqueci. Hoje o meu smartphone ficou em casa, está sem bateria. Não tem problema, acompanhe aqui. Mas crie o hábito de leitura. Crie esse exercício da leitura da palavra de Deus. Sabe por quê, queridos? Vai trazer vida. Vai trazer solução para os problemas. Vai trazer direção para você. Júlio, meu problema hoje é dinheiro. O meu também. Mas você lendo a palavra de Deus, o dinheiro vai vir? Talvez venha. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele vai fazer um milagre na sua vida. Vai jorrar na sua vida. Vai fazer chover na sua horta, na sua lavoura. Júlio, meu problema é cura, é doença. Eu estou com os quartos quebrados. O Senhor pode te restaurar, o Senhor pode te curar. Se o pastor Renato não tivesse orado, a primeira coisa que eu ia fazer aqui era oração em gratidão ao Senhor pela salvação e restauração da vida do Anderson, da família inteira dele, da Janaína Andrade. Porque nós estivemos aqui orando por eles. E quantos tantos outros estiveram, meu irmão Paulo Henrique, família dele, passou pelo processo do Covid, está aqui hoje servindo ao Senhor. E tantos outros, muitos, que passaram. E nós oramos, e o Senhor ouviu, o Senhor restaurou. A palavra de Deus, ela traz vida. Ela é vida. Então, feito esse alerta pela leitura da palavra de Deus, vamos ler a palavra do Senhor, da maneira que ficar melhor para o irmão, se no smartphone, se na Bíblia, né, no livro de papel ou no telão. Eu quero convidá-los a abrir as Escrituras no livro de Josué, no capítulo 2. Vamos ler uma pequena porção a partir do versículo 15. Josué, capítulo 2. A partir do verso 15. E vamos ler até o verso 21. Sim diz a palavra do Senhor, ela
então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem. E depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Aleluia. Queridos, eu quero fazer uma pequena oração. Me acompanhem, por favor. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, o Senhor sabe, Pai, da nossa limitação. O Senhor sabe, Deus, da nossa pequenez no conhecimento bíblico para estar aqui expondo a palavra do Senhor. Para estar aqui falando, Pai, das Escrituras maravilhosas, sagradas. Essa Escritura que traz vida, cura, prosperidade. Ó Deus, me livra de ser pedra de tropeço na vida dos meus irmãos, tua igreja, teus pequeninos, em nome de Jesus. E faça, Senhor, com que esta palavra chegue aos corações de todos que nos assistem, em nome de Jesus. Amém? Feito isto, lido a palavra do Senhor. Queridos, Júlio, o que tem a ver as Olimpíadas, né? O que tem a ver isso conosco hoje? O que é esse contexto aqui? O verso 15 diz assim: ela, alguém sabe quem é ela? Ela então os fez descer por uma corda pela janela. Ela era Raabe. Raabe era uma prostituta que vivia numa casa sobre os muros de uma fortaleza, e que o povo israelita, comandados pelo general Josué, ia invadir. Josué mandou espiões, para ver como é que era o local, como é que estava a fortaleza, como é que estava fortificada ou não, como é que estava a defesa, o número de arqueiros, o número de homens com escudos, com lanças, como é que estava a tropa, como é que estava a moral do povo para enfrentar uma guerra. Ele mandou espias. E esses homens, eles se hospedaram na casa dessa mulher, chamada Raabe. Mas ela era uma prostituta. Quando a gente fala a palavra prostituta, hoje, o ano é 2021, muitas pessoas já se indignam. Você imagina naquela época. Era uma prostituta. Era uma mulher marginalizada, desconsiderada. Mas o Senhor podia muito arrumar um povo melhor, né?
para apoiar os espias? A gente não discute as coisas de Deus. Eu fico, só fazendo um adendo, eu fico assim, o dia que subir para o céu, eu vou procurar Adão, falar, rapaz, mas por que você não cuidou da Eva? Eu quero conversar com o Senhor, perguntar, Senhor, não tinha uma pessoa em Emió, não? Raabe, a prostituta. Coisas assim, intrigam a gente, né? Mas são coisas do Senhor, é mistério dele. Ao final, a gente vai ver a resposta de Deus para nós. Raabe era uma prostituta. Enfim, os espias, ela tinha na casa dela uma estalagem, uma hospedaria. E os espias se esconderam lá. E o nosso contexto aqui? O rei ficou sabendo que tinha espião na fortaleza. E ele chegou junto, mandou o exército dele procurar esses espiões. E aí a conversinha deles aqui. Ó. Se você nos esconder, ela já se propôs, né? Ela se antecipou. Eu protejo vocês. Mas a minha família, a gente vê isso nos versos anteriores aqui do capítulo. Verso 12, verso 13. Você vê isso. Ela pedindo, ó, protege meu pai, protege minha mãe, meus irmãos, a mim. Deu guarida para mim. Quer dizer, livrou a gente da morte. Eu dou fuga, eu dou hospedagem para vocês, eu escondo vocês. E aí entra o contexto que a gente acabou de ler. Ela prometeu isso, eles deram o recado. Quer dizer, você tem que sinalizar a sua casa, a sua porta. Joga o fio de escarlate. Mas, adiante a gente vai ver o que é e quem é esse fio. Essa corda. Júlio, e por que de Olimpíadas? Por que você mencionou o nome dos medalhistas brasileiros? Até hoje, viu gente? Esses medalhistas que eu mencionei aqui, o nome deles, 7 ou 8 atletas, são até hoje. Então, a Rebeca de Andrade, eu mencionei aqui que ela ganhou medalha de prata na ginástica artística. Hoje ela já ganhou outra de ouro. Ó. Então, as Olimpíadas ainda não terminaram. Vida que segue. Mas, eu quero ir para um livro. Lá em 1 Coríntios. Nós não vamos nos deter na leitura da palavra, mas eu quero contar a história. Paulo, ele estava num ambiente muito esportivo em Corinto, na época, quando ele escreveu esta palavra, em que estavam sendo disputados, né, os torneios olímpicos, as modalidades olímpicas. E aí Júlio, fico imaginando que Paulo falou, né, como a igreja em Corinto vai entender o que eu estou falando. Como de fato essa igreja poderia entender? Fez uma comparação entre a vida de um cristão e a vida de um atleta. Queridos, a gente entrar em jogo sem conhecer regras, a derrota é certa. E é por isso que eu falei da palavra do Senhor. Qual é a regra do cristão? Aonde que está o manual de instruções? Na palavra de Deus. É por isso que muitas pessoas fracassam espiritualmente, porque ignoram as disciplinas espirituais. Eu gostaria aqui nesta manhã de comparar algumas características de um bom atleta, um atleta esforçado, com os deveres, com as atitudes de um bom cristão. Um bom atleta de Cristo. A primeira característica, gostaria que os irmãos
percebessem comigo aqui, no verso 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. Nessa característica em que Paulo fala à igreja de Coríntios, ele diz assim: correi de tal maneira que o alcanceis. Vocês da igreja de Corinto, corra para o alvo, como os atletas correm, cada um na sua modalidade, para alcançar o fim, para alcançar a coroa. Paulo até fala, só que eles estão correndo atrás da coroa corruptível, nós não. A nossa coroa é incorruptível. Todo atleta tem que se esforçar, treinar e conseguir o máximo da sua capacidade para alcançar. Ele não pode ter preguiça, estar sempre em forma para vencer. Ele precisa ter vontade, se esforçar ao máximo. Esse esforço, por mais cansativo que seja, queridos, ele sempre, para o competidor, ele é prazer. Agora, qual é a comparação, o paralelo que eu faço de nós como cristãos? Nós precisamos nos esforçar, sim, em todo o tempo, pelo reino de Deus. Fazer o melhor que nós temos para Deus. Você lidera grupo? Você abre a sua casa para receber um grupo de vida? Você está escalado ali na porta para dar o bom dia ou boa noite para o nosso irmão? E para fazer tudo que o pessoal ali do Boas-Vindas faz? Você está orando por alguém que está enfermo? Então a gente precisa se dedicar mais a nossa vida ao Senhor, à obra dele, e com prazer. Se amamos o nosso Deus, a gente não pode achar, a gente não deve achar difícil servi-lo. Aí eu pergunto para você, e não quero que você responda e nem levante a mão, mas você tem se esforçado para servir ao Senhor melhor? Você tem se esforçado para fazer algo melhor para o Senhor? Tenho, Júlio. Tenho feito isso, aquilo. Aí eu me faço a pergunta e eu falo, não, nem tanto. Poderia estar fazendo melhor. Eu poderia estar deixando de lado o meu pecado de estimação. Já ouviram falar do pecado de estimação? Aquele que parece o totó? Parece o Lulu? Ou uma planta que você tem dentro de casa, cuidando dela o tempo todo? Deixa esse pecado de lado. Aí eu falo para mim, esforce-se um pouco mais, Júlio. Faça o seu melhor para Deus. Aí eu me rendo aos pés do Senhor, me arrependo. Queridos, você já se arrependeu de não ter lido a Bíblia? Como assim, Júlio? Isso é pecado? Você não lê a palavra do Senhor, te afasta de Deus. Se te afasta de Deus, te aproxima do mundo. Se te aproxima do mundo, você está em pecado. Tudo que te aproxima do mundo faz você pecar. A palavra do Senhor e tudo o que se deriva dela te aproxima de Deus. Te faz melhor. Um atleta melhor. Uma condição melhor. Uma performance melhor. Então, queridos, a primeira característica, se esforce. Se esforce. Deixa eu ver que slide que está aqui. Faça como os nossos amiguinhos aí, ó. Se esforce. Eu quero
trazer para os irmãos aqui. Acho que o pastor já falou, convidados nossos já disseram isso aqui. Ler a palavra do Senhor não é fácil. O Evangelho, ele é para qualquer pessoa. O Senhor trouxe a palavra para todos nós. Mas não é qualquer pessoa que lê. Não é qualquer pessoa que compreende. Não é qualquer pessoa que está interessada. Então, querido, se esforce. Busque um tempo no seu dia. Eu não vou nem arriscar falar na nossa semana, senão você elege só um dia. Mas busque um tempo no dia para ler a palavra. Um pouquinho. Para se construir. Irmãos, esses atletas que eu mencionei os nomes deles aqui, vocês acham que eles começaram a treinar no mês de junho? Esses atletas estão treinando desde a última Olimpíada. Essa judoca que eu mencionei o nome dela, a Raíssa, ela passou por processos cirúrgicos esse ano. E lutou. Judô. A modalidade dela, judô feminino. E é medalhista pela 3ª Olimpíada. Então ela se esforçou. Ela teve disciplina, que é essa próxima característica que eu quero abordar com os irmãos. É mais uma característica de um atleta perseverante. Um atleta em Cristo. Um atleta de Cristo. Paulo dizia à igreja em Coríntios: todo atleta em tudo se domina. Todo atleta em tudo se domina. Paulo disse isso no verso 25. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25. Me perdoem que eu anotei errado aqui no meu esboço. E Paulo disse isso para a igreja em Coríntios, no verso 25. Todo atleta em tudo se domina. Isso nos traz o quê? Isso nos inspira, nos revela disciplina. O pastor, o pregador da igreja X, nosso abençoado da igreja Y traz uma palavra maravilhosa. Ele aprendeu aquela palavra, ele lê a palavra com frequência porque ele já tem disciplina. Se nós começarmos, a lermos também a nossa palavra, a estudar a nossa palavra todos os dias, nós vamos conseguir alcançar o nosso feito. Nós vamos, como o Paulo falou aqui aos Coríntios, alcançar a coroa, o troféu. Mas o nosso é incorruptível. O nosso nos alimenta. Para o atleta estar preparado, um jogador, um competidor, ele precisa se dominar. Foi essa a comparação que Paulo fez aqui, do atleta para o cristão. Ele precisa conhecer a sua capacidade. Ele precisa chegar no limite dele, limite físico, limite mental, limite emocional. Para quê? Para ele ultrapassar esse limite. Queridos, os que ultrapassam o limite, o seu limite, é o que chegam, é o que tem a vitória, é o que leva as medalhas. Esses atletas que eu mencionei, eles passaram o limite deles. Essa disciplina proporciona o desenvolvimento na hora da competição. Aquele gás que falta para você passar, cruzar a linha. Aquele último gás que falta. Um nadador que eu não sei o nome. Agora pela manhã. Ele chegou em 3º lugar, medalha de bronze. Ele vibrava de uma forma dentro da piscina, chorando. Os irmãos vão ver aí depois, nas mídias. Medalha de bronze. Há quanto tempo esse nadador não está nadando?
A disciplina, todo dia, tantas horas, todo dia. Não, hoje eu não consegui fechar, amanhã eu vou fazer 2 horas a mais. Todo dia. Se o atleta não tiver essa rotina de treino, ele não vai conseguir vencer. Dessa forma, queridos, nas nossas vidas nós precisamos aprender a nos treinar, a nos capacitar. Cada dia, sempre, com a disciplina para a gente se dominar. Nossa, Júlio, hoje eu cheguei no meu limite, eu li 5 minutos da Bíblia. Amém, glória a Jesus. Amanhã você aumenta para 7. Amanhã você aumenta para 2 capítulos. Rompe o seu limite. Vai além. Se a gente for orar, se a gente for ler a palavra do Senhor, buscar o socorro de Deus, só nos momentos difíceis, vocês acham que esses nomes iam estar sendo mencionados aqui por mim hoje? Vocês acham que esses atletas iam conseguir vencer? Mas por que os atletas não ganhou medalha de ouro? Os que ganharam medalha de prata ou de bronze? Porque teve gente que treinou mais. Teve gente que está melhor preparado. Outros países investem mais no esporte. Não é o nosso foco. Não é o nosso tema aqui. Nosso tema aqui é o atleta de Cristo. É você marchar, é você nadar, é você correr, é você jogar o basquete, o vôlei, da melhor forma possível para Jesus. Sabem qual é a coroa do atleta? Do atleta de Cristo? Porque a coroa do atleta aqui, da Olimpíada, é a medalha. O troféu dele é a medalha. Né? Antes da pandemia, na Olimpíada, até as Olimpíadas de 2016, e nos torneios que a gente vê aí, de futebol, de outros, as autoridades do Comitê Olímpico lá, enfim, do órgão olímpico, pega a medalha e vai lá e coloca no pescoço do atleta vencedor. Hoje nem isso, por causa da pandemia. Entrega a medalha para o atleta lá, o atleta vai e se coroa. Oh, glória, aleluia. E eu disse aqui, a nossa coroa é incorruptível. Aí se eu perguntar aqui agora assim, quem quer alcançar a coroa? Ah, todo mundo vai levantar a mão. O que você está fazendo para isso? O que você está fazendo para alcançar a coroa? O que você está fazendo para correr, para nadar? Não busquem só na hora do aperto. Nós não vamos saber como fazer, nós não vamos estar preparados. Júlio, como é que a gente se disciplina? Eu elenquei poucos pequenos itens de disciplinas espirituais que quero compartilhar com os irmãos aqui. Algumas disciplinas espirituais para que nós possamos ter direção na nossa vida, do que fazer e como fazer. Olha só. Oração, leitura da Bíblia, da palavra, das Escrituras. Ô, Júlio, pode ser no smartphone, você não vai ficar bravo, não? Claro que não. É uma maneira que o Senhor teve. Não está aqui, graças a Deus, Ele está longe de mim, aleluia. O celular está ali. Seu smartphone tem a Bíblia, mas você usa. Ou você instalou só para mostrar para os outros que instalou. Pega e leia a palavra do Senhor. Outra disciplina. Culto. Adoração. O culto, queridos, não é só essa coisa, essa reunião formal aqui que nós estamos. Que outras pessoas estão nos vendo em casa, na internet. Isso não é o culto ao Senhor. Nós podíamos estar, como lá na África acontece, como em outros países acontece, no Egito, onde o nosso querido pastor Nivaldo está. Os cultos acontecem debaixo de árvores. Acontece um ar livre. Pedaços de troncos
são colocados no chão para servir de banco. E ali acontece o culto ao Senhor. Júlio, então peraí, o culto pode acontecer dentro da minha casa, no seu quarto, querido. Aleluia. O culto pode acontecer ali. Você pode fazer um culto ao Senhor. Deixa eu ver como é que eu escrevi. Perdão. Alguém sabe o que é o etc? Prática do perdão. E etc. Eu não vou perdoar o meu irmão pelo que ele fez. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você não perdoa, Deus não te perdoa. E não é eu que estou falando isso, não. A Bíblia fala isso. Jesus fala isso. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. O que Jesus responde? Espera aí, então vou fazer uma continha aqui. 70 vezes 7 dá... Então se eu perdoar meu irmão até esse tanto de vez, pronto. Jesus usou uma metáfora para dizer, infinitamente você deve perdoar o seu irmão. Agora vamos para o verbo, prática. Prática do perdão. Eita lelê. Como é que é a prática do perdão? Vamos voltar aqui no esforço. Vamos voltar aqui na disciplina. A gente se esforça todo dia. A gente disciplina-se todo dia a perdoar. Sabe? Uma modalidade boa de nos ensinar perdão, e eu espero que ela não esteja assistindo esse culto, em nome de Jesus. Minha esposa, todo dia. O marido e a mulher têm que se perdoar todo dia. Irmãos, convivência entre irmãos. Queridos, vocês sabiam que tem crente, batizado nas águas, ou aqui, batizado nas águas, que está brigado com o irmão? Vou lá não. O cara mora no Nordeste, na beira do mar, vamos lá fazer uma visita. Não, vou lá não. Eu perdoei ele, mas eu não vou lá não. Como assim? Júlio, mas eu tenho que conviver com a criatura? Não. Mas aí no seu coração tem uma ferida. Então a prática do perdão vai ter uma cicatriz. Aí quando alguém pegar e pôr o dedinho na cicatriz assim, ó, você vai rir. Oh, glória, cicatrizou. A cicatriz te lembra do fato, mas não te traz o rancor, não te traz a angústia. E você fala, está perdoado em nome de Jesus, querido. Vai, Deus te abençoe nos seus caminhos. É assim que a Bíblia nos ensina, em inúmeras referências bíblicas, por isso eu não me ative a estar citando nada aqui. Além do que eu não posso me deter muito aqui na palavra, porque nós temos que celebrar a ceia do Senhor. Então, queridos, por isso eu falei praticar do perdão. É uma disciplina espiritual para as nossas vidas. Por isso, etc. Prática do perdão. Sempre, todos os dias. Amanhã, de novo, depois de amanhã. A palavra do Senhor, ela diz que a graça e a misericórdia do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã, nas nossas vidas. Amém? Escutei um amém. Está na palavra do Senhor. Então, o seu perdão, a prática do perdão, ela tem que ser feita todos os dias. Não só 70 vezes 7, como o nosso mestre disse. Queridos, exerça disciplina espiritual e se prepare para vencer. Você vai vencer. Exerça a disciplina espiritual. E se prepare para vencer. Para receber o que em algumas
referências bíblicas, traz uma expressão assim, ó, receber o galardão. Ou como Paulo coloca aqui em Coríntios, a coroa. Uma terceira e última característica que nós, como atletas de Cristo, devemos ter, é a meta. Acompanhe comigo, por gentileza, Coríntios 9, no verso 26, Paulo diz assim: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto não como desferindo golpes no ar. Motivação de todo atleta é vencer, é alcançar o pódio. Se começar a competição pensando em perder, nem lá vai chegar. Então ele tem que ter meta. A única coisa que passa na cabeça do competidor é marcar os pontos, é conseguir a vitória. É chegar no resultado dele, na meta que ele traçou. Qual foi a meta que eu tracei? Eu tracei a meta de ser campeão da minha modalidade nas Olimpíadas de 2024. Então comecei a treinar hoje. Nossa, mamãe, está muito longe, tem 3 anos ainda pela frente, ó. Queridos, vocês acham que os atletas que queriam competir em 2020, lá no ano de 2015, 2016, quando eles começaram, eles sabiam da pandemia? Penso eu que até alguns pensaram assim: nossa, Senhor Jesus da glória, nós treinamos, esforçamos e agora não vai ter competição. Está no controle do Estado? Não. Está no controle seu? Não. Qual é a sua obrigação? Treinar. A Bíblia diz que Jesus ia voltar. Ele não voltou. Está no seu controle? Não. Você traçou sua meta? Você traçou a sua meta? Júlio, então, como é que é esse negócio aí, a meta? Qual é a meta do cristão? Nós cristãos também, nós precisamos ter uma meta, Jesus. Jesus. Quem disse foi Jesus Cristo, aleluia. Eu gostaria que fosse projetado, Dani, por favor, Mateus 24, no verso 13. Leiam comigo. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, no verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é a nossa meta. Ser salvo, Júlio? Eu falei que é a meta do cristão. Quem é cristão, segue a Cristo. Se segue a Cristo, ele já se inclinou, ele já se engraçou. Ele já está junto com Deus. Ele está junto com Cristo. Espera aí, Júlio. Então, esse negócio da salvação aqui. Qual que é a meta nossa? Dani, por gentileza, projeta Mateus 28, verso 19. Não está aqui no meu esboço, queridos? Ide! Tem um professor aqui? Tem um professor ali, ó. Ide. Está no imperativo. Ide, está mandando. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então a nossa meta deve ser a nossa salvação? Não, querido, você já está salvo. Deus quer nos dar uma vida vitoriosa e nós precisamos deixar pensamento de derrota.
no Senhor nós somos vencedores. No Senhor, a palavra diz em Romanos que nós somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. Mas aí tem a santa vocação, né, no resto do capítulo. Mas nós somos mais do que vencedores. Qual que é a sua meta espiritual? Você está buscando só a sua salvação? Estou salvo, ó. Estou salvo. Aleluia, não preciso mais fazer nada. Não é bem assim, queridos. Nós temos algumas ordenações, e eu acabei de ler uma para você no Evangelho de Mateus, em que Jesus, esse momento aqui que Jesus fala aos discípulos, ele está sendo assunto aos céus. Foi momentos antes dele subir aos céus. Ele falou para os discípulos: ide, portanto, pregai o Evangelho. A sua meta agora, querido, é alcançar vidas. A sua meta agora é levar a minha palavra, a salvação, o reino, para essas pessoas perdidas, as pessoas que não conhecem. Ou então você tem amigos. Curioso é depois que você se torna um cristão, você descobre o tanto de gente crente que tem do seu lado. Mas você não via que era crente, por causa da atitude dessas pessoas. Apagada, tranquila, na dela. É você buscar essas pessoas que estão do seu lado e falar da palavra. Então, queridos, tenha como objetivo na sua vida uma vitória muito maior, a vida eterna. Deus quer te abençoar muito. Deus quer te abençoar como um bom atleta espiritual. Então se esforce. Se esforce mais. Eu não estou me esforçando. Então se esforce. Procura. Tenha disciplina. Começa com 5 minutos de oração, de leitura da palavra. Passa para 10. Começa com 1 capítulo, 2 capítulos por dia. Passa para 3. Júlio, lá em casa é muito barulho. Você já está aí, né? 200 anos, mulher também. Não tem menino mais para criar em casa e tal. Não tem nenhum luluzinho lá para te perturbar. Eu tenho 3 meninos em casa. Procura o seu tempo. Na sua hora. Os meninos mimiu. É a hora. Júlio, eu estou morto. Eu quero mimir também. A hora que você levanta. Procura a sua hora. Nossa, irmão, eu tenho uma insônia. 3 da manhã, todo dia. Toda noite Deus me perturba lá. E eu acordo, levanto e vai orar. Está com sono? Perdi o sono. Vai orar. Vai fazer uma leitura. Teve um pastor Nilson Santos. Ele falou uma vez, eu ri. Eu ri do que ele falou. Mas ele falou sério. Você está com sono. Perdeu o sono, está com insônia. Nossa, que insônia. Pega isso aqui para ler, para você ver. O sono vem na hora. O sono vem na hora. Eu ri demais da conta. Você pode rir também, não tem problema não. Depois eu fui entender. É cansativo. Por isso que você tem que pedir a graça. Por isso quando os pregadores falam aqui, de fato é real. A Bíblia para você ler e ter a revelação não é fácil. Então eu estou lá com ela insônia da gota serena, vou lá, bebo água, vou no banheiro, volto, liga a televisão, desliga. Pega a Bíblia, querido, seleciona o texto, continua a sua leitura que você começou a ler pela manhã, aí não deu para ler tudo, você marcou, aí volta lá para tu tentar ler, para você ver se você consegue concluir. De repente você consegue, e aquilo te instrui, e a palavra fala no seu coração. E a sua disciplina, você vai encontrar o seu horário, o melhor momento.
trace, planeje, busque as suas metas. Busque as suas metas. Aí eu vou deixar uma pergunta no coração de vocês, para a gente finalizar. Uma pergunta para você responder para você mesmo. Você se qualificaria como um atleta de Cristo? Diante disso que eu coloquei, diante disso que eu falei. Você se qualificaria como um atleta? Você se qualificaria como uma pessoa preparada para cumprir uma missão, como os espias de Josué, no início da nossa palavra? Correr risco pela missão? A missão era o quê? Invadir a fortaleza. Combater. E a ordem de Deus era matar tudo. Não ia deixar ninguém vivo. Por isso, Raabe falou assim: você protege meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família e eu te dou guarida. Ela queria ser salva da mão do Senhor, porque Israel ia invadir, como de fato invadiu e venceu. E matou todo mundo. A gente lendo em Josué capítulo 6, lá para o fim do capítulo, a partir do verso 22, a gente começa a ver a destruição e Raabe sendo salva. Josué deu a ordem: tira ela, tira a família dela, separa, leva lá para o lugar seguro e vão cair para dentro. Você estaria preparado, querido? É uma pergunta que eu faço para a gente refletir. O meu intento aqui é fazer a gente refletir. Não é apontar o dedo. Eu não posso apontar o dedo. Vou apontar o dedo para um aqui. Se apontar para o pastor, ele me desqualifica. Nunca mais eu subo nesse púlpito. Vou apontar o dedo para esse rapaz aqui. Nosso irmão, Irã. Nossa, Irã, você não lê a Bíblia. Você não ora. Você. Ó. Eu estou apontando o dedo. Tem um dedo apontado para ele. Quantos dedos estão apontados para mim? A palavra do Senhor diz que a gente não deve julgar, desqualificar. A gente deve ajudar. O meu intento aqui hoje é ajudar, é fazer com que os irmãos tenham a mesma revelação que eu tive, de ser um atleta em Cristo, de buscar mais da palavra, de buscar mais, de me esforçar mais do que eu já estou fazendo. Irmãos, eu sei que não está fácil. Não está fácil para mim. E para tantas outras pessoas que eu conheço da minha convivência, do ciclo da igreja, do ciclo da família. Pessoas que perderam familiares por Covid. Ou por outra enfermidade. Não está fácil. Verdadeiramente. Agora, depende da sua vontade. Você quer alcançar a coroa? Você quer alcançar a medalha? Você quer que Cristo coloque a medalha de ouro no seu pescoço? Eu quero, Júlio. Então vamos nos esforçar mais. Vamos nos dedicar mais. Vamos buscar a disciplina. Disciplina não se conquista, não se compra, se busca. Você cria ela. Trace as suas metas. Para você alcançar a vitória. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade. Ó Deus, de poder, Pai, compartilhar daquilo que o Senhor revelou ao meu coração com os meus irmãos. Deus, fala mesmo ao coração de cada um. Que todos nós tenhamos a consciência
de buscar mais da tua palavra, de ler, buscar a instrução do Senhor, para qualquer que seja a nossa dificuldade, a circunstância que nós vivemos, circunstâncias difíceis, ó Deus, talvez atritos no casamento, Deus, atritos familiares, de pais com filhos, de filhos com pais, entre irmãos, Senhor, irmãos de sangue, ó Deus, relacionamentos fadados ao fracasso. Ó Senhor, muda a nossa história nesta manhã. O Senhor é o Deus onipotente, o Deus de Israel, o Deus que deu vitória ao povo de Israel, na invasão da fortaleza, na invasão de Jericó. O Senhor deu a vitória ao povo de Israel, tomando a terra de Canaã por direito de herança dada pelo Senhor. Assim seja na vida dos meus irmãos, Pai. Assim seja na vida dos meus irmãos, como Paulo ensina a igreja em Corinto, Pai. Ele ensina a igreja hoje, a igreja de nova vida, a igreja que nos assiste, Pai, pelas redes sociais. O Senhor fale aos nossos corações, para que nós possamos alcançar, Pai, a coroa incorruptível de Cristo, a vitória, que nós possamos aprender, nos esforçar mais nas disciplinas espirituais. Algumas eu mencionei, Pai, outras o Senhor ensina, outras o Senhor vai mostrando, Pai, através da tua palavra, aos meus irmãos. O Senhor possa verdadeiramente, Pai, nos ensinar a traçar as nossas metas de vida, traçar as nossas metas, Pai, de atletas em Cristo. Em nome de Jesus. É a minha oração, Pai, em favor da tua igreja nesta manhã. Te agradeço pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui. Muito obrigado. Bendito seja o santo e poderoso nome do Senhor, e que esta palavra surta, Pai, o efeito que o Senhor deseja em cada coração, em nome de Jesus.